Essa semana, a Carol conversou com a nossa querida colega Ana Hickman sobre os últimos acontecimentos na vida da apresentadora. É verdade, Sérgio, foi uma conversa emocionante. A Ana quebrou o silêncio e falou com detalhes sobre a agressão que sofreu do marido. E revelou, junto com a origem humilde, estava também uma história de violência doméstica por parte do pai. Um relato muito forte e um desabafo corajoso. Ela é uma das mais queridas apresentadoras do Brasil. Uma mulher linda, bem-sucedida, mãe amorosa e vítima de violência doméstica. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Ana Hickman fala pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido dentro de casa. Fiquei com medo dele, com muito medo. Eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Ela abre o coração e revela com exclusividade um histórico familiar muito difícil desde a infância. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Você acompanha agora uma conversa franca, com muitos momentos emocionantes e surpreendentes. Ana, eu queria começar a nossa conversa já indo direto ao assunto. Eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, eu tava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. É uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. No último dia 11 de novembro, Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. E que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou continuar mentindo para ele como você está fazendo, que fez tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele começou a falar comigo e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo e o Alexandre
continua, segue o Alezinho isso na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Família toda reunida aqui embaixo. A casa onde Ana vive fica em Itu, interior de São Paulo. Foi onde tudo aconteceu. Tem um anexo, que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado para lá. O Alexandre voltou para mim, começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu estava descompensada, que eu estava inventando coisas. E aí eu olhei para ele e falei assim, do jeito que ele veio para cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, pra quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar pra poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinham visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço. Ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha e ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado. Você acha que a sua relação já era tóxica? Sim. Há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. Eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas... As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada. Que você que está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada. Não, ele tá só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade antes de falar comigo, nossa. Com quem tava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. E todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior. Ana Hickman se casou com Alexandre aos 16 anos. Ele tinha 26. São 25 anos de casamento. Mas ela diz que a relação estava muito difícil. O que é isso, filha?
E aí eu fui tentar entender o que estava rolando. Só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era. A não ser a partir do momento que eu no escritório começo a escutar, não, ele está preocupado com os negócios, com as dívidas. Eu falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo. Vou em busca dessas informações. Ali, o que está acontecendo? A gente é um time, me fala. E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Mas ele dizia que estava tudo bem. Então a história das dívidas é de fato verdadeira? Existe, sim. Você sabe qual é o valor dessa dívida? Não faço a menor ideia porque eu ainda não cheguei no fundo. Ainda há coisas a serem descobertas. E o motivo de eu não saber é porque a gente sempre dividiu isso muito bem e não é novidade para ninguém, que eu sempre deixei claro. Dentro da nossa empresa, ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. E nunca foi novidade, e nós nunca... Eu nunca tive problema com isso, porque a gente saiu do zero. Nós éramos um casal lá no começo que nós construímos do zero isso. Eu morria de orgulho de falar isso. Morria de orgulho. Mesmo quando alguém um dia contestasse e falasse, mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer, é o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E era, sim, um grande negócio. Mas quem estava ao nosso redor me fazia acreditar que eu estava louca, que eu não podia fazer isso. Imagina, você tá louca, ele te ama. Ele tá fazendo isso tudo para proteger vocês. Não, ele é o cara. Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor. Eu sempre fui uma mulher muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. E aí acontece o quê? Quando eu chegava lá, me aproximava... Por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, Helena, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda para qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico, inclusive tava me azucrinando, me perseguindo para a parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. No dia 1º de janeiro desse ano, eu olhei para ele e falei, chega. Eu não sou um objeto. Se você quer levar isso aqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da minha mão. Eu achei que as pessoas fossem perceber isso, mas acho que as pessoas estavam tão acostumadas com aquela situação toda que ninguém percebeu. E aí foi quando meu filho começou a presenciar brigas nossas, mas com mais frequência. Porque ele tinha o dom muito grande de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. Só que eu só tive a certeza que ele estava mentindo para mim por conta da imprensa. Foi assim que eu tive a certeza que tinha muita mentira. No dia da agressão, isso veio à tona. Naquele sábado eu olhei para ele e falei assim, para de mentir para o nosso filho. Para de mentir para mim. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, fala a verdade, o que está acontecendo. E aí foi assim que tudo isso aconteceu. Dias antes, eu achei coisas no escritório que ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Eu tomei atitudes ali dentro, depois das coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos. Quando aquilo saiu, primeiro me machucou muito, eu me senti muito envergonhada. Falei, gente, eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça, eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver, por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento, resolve. Agora, não fica nisso. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Você pode revelar que coisas são essas, Ana? Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda está correndo sob sigilo. O que eu posso dizer é que sim, teve uma quinta-feira que antecedeu
essa situação toda, essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. Isso é ser normal. É, isso. Na sexta-feira seguinte, eu passei meu dia trabalhando, do jeito que eu sempre fiz. Comecei às 6 horas da manhã. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui uma apaixonada pelo meu trabalho. E lá no começo do ano eu percebi que as coisas estavam mais apertadas. Falei, bora, o meu papel é ajudar, o meu papel é trabalhar. E o faturamento realmente começou a cada vez mais forte. Eu falei, poxa vida, como pode? A empresa que é o pilar central, que está na mão dele, é a única que não tem custo, porque não tem nada, só entra, mas não é nada suficiente. Eu não sei se eu desmaiei. Ana tem uma vida inteira de trabalho. Está à frente do programa Hoje em Dia desde 2005. É empresária de sucesso, foi modelo internacional e eleita também uma das mulheres mais lindas do mundo. Naquele sábado, eu acho que foi aquela ligação. Foi algo que eu já tinha prometido para mim mesma, que se um dia acontecesse comigo, assim como aconteceu com a minha mãe, eu não deixaria levar adiante. Mas eu também eu não fazia noção que aquilo seria o pontapé inicial para muita coisa ruim aparecer. Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a justiça está investigando. Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. É a única coisa que eu posso falar por enquanto. E eu tenho que esperar para saber qual é o tamanho disso tudo. Eu sempre achei muita coisa. Mas quando eu comecei a perceber que não era o certo, e quando eu trazia isso para as pessoas que eu achava que eu podia confiar, pelo amor de Deus, olha o seu filho, olha a sua carreira. E me desestimulava o tempo todo. O Alexandre é assim, é o jeito dele. Calma, não briga com ele. Ele tá muito estressado. Eu também tô cansada. Eu também tô estressada. Mas não significa que eu posso chegar na minha casa e esbravejar, maltratar as pessoas ao meu redor. Eu não sou assim. E aí, quando a primeira nota, aquela vez quando saiu, isso tem mais ou menos... Não tem 4 meses isso ainda não. Nossa, ele tentou esconder de tudo quanto é jeito. E fez com que todo mundo escondesse aquilo que a imprensa estava falando. E Qual foi essa primeira nota? Foi de um banco. Na sequência vieram outros. Não informação do banco, porque o banco não pode fazer isso, mas dos escritórios que estavam cuidando daquele endividamento que já estava rolando há muito tempo. E naquela semana que eu fui buscar mais informação dentro do escritório, que eu queria que ele me contasse, ele não estava fazendo isso, ele começou a omitir cada vez mais e tentar fugir de mim. E eu resolvi abrir as gavetas. Aí eu tive a nítida certeza que meu problema não era apenas dívida de banco, porque aquilo ali estava fácil de administrar, até onde eu achava. Mas tinha muito mais. Muitos outros problemas de outra natureza, que isso sim me faz ter bastante medo. Naquele sábado, acho que umas 2 horas antes, naquele dia eu acordei muito mal, muito triste com tudo que estava acontecendo. E eu sabia que eu tinha que conversar com o Alezinho. E com as coisas que eu encontrei, com os documentos que eu encontrei e com as assinaturas que eu afirmo categoricamente que não foram feitas por mim, eu liguei para uma amiga minha, que é dessa área administrativa, financeira.
Falei, amiga, eu tenho umas coisas aqui, eu queria muito que você batesse um olho para me dar um suporte. Você falou que quando eu precisasse de alguma ajuda, eu podia te acionar. Então, eu só quero que você me ajude a interpretar algumas coisas aqui, porque eu, particularmente, eu não consegui entender. E eu não sei se isso aqui é verdadeiro, falso, lícito ou ilícito. Ele não sabia dessa ligação. Ainda bem. Porque eu acho que se ele tivesse noção, teria sido pior. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que estava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, meu filho maravilhoso, exemplo na escola, a gente podendo curtir algumas situações. Eu falei, poxa, eu vou chegar no momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tive uma fase da minha vida que eu não tinha férias. Eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí aquilo foi... A vida foi melhorando, graças a Deus, e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. Eu vou poder trazer cada vez mais a minha família para perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Eu sempre dava um jeito de ter todo mundo perto. Por isso que minha casa é grande, por isso que eu tenho tantos quartos. É uma das coisas mais importantes e especiais para mim. Isso eu não vou perder nunca. A emoção é grande quando ela relembra da própria história de vida. Ana faz revelações surpreendentes. O meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim, vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, aliás, eu prometi pra minha mãe durante muito tempo que eu nunca tocaria nesse assunto, porque eu sei que isso a machuca demais. E eu fui questionada por diversas vezes, por que meu pai não apareceu na minha vida, o que eu tinha para esconder. Mas era respeito por ela. Porque ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. A minha mãe só parou de aceitar esses abusos o dia que eu com 13 anos, fiz uma mochila para cada um dos meus irmãos. Peguei deles na mão e saí a pé da casa da minha mãe para casa da minha avó. E falou, mãe, se você não mandar ele embora, eu tô saindo daqui com os meus irmãos. A minha irmã tinha 1 ano e pouco, bebê de colo. Peguei todo mundo e fui embora. E eu falei que a gente não ia voltar mais para casa, porque a gente não ia passar mais por aquilo. Foi aí que ela tomou coragem para dar um basta. Ela tirou ele de casa, mas a violência não parou. Meus pais se casaram cedo, minha mãe aos 18. Segundo ela, eu nasci prematura. Na verdade, eu já estava a caminho. Mas naquela época não podia, moça, não podia ter barriga e não estar casada. Meu pai e minha mãe trataram de resolver esse assunto. Eles eram um casal muito unidos. Pelo menos eu lembro da minha infância, nós não tínhamos nada, morávamos na casa da minha avó. Quem me criou e com quem esteve do meu lado sempre, quando era minha mãe, estava trabalhando em casa, cuidando das coisas da roça, tudo, era minha bisavó e meu bisavô. E aí meu pai começou a trabalhar numa fábrica de móveis, começou a prosperar de funcionário, ele e meu tio fizeram o próprio negócio. Mas num determinado momento da vida, quando ele chegou numa estabilidade até então financeira que a gente nunca experimentou, uma chave virou.
E aí ele se transformou num cara que eu não conhecia, bem agressivo. Por qualquer coisa, ele espancava a minha mãe. Por qualquer coisa, ele quebrava tudo dentro de casa. Minha mãe até descobriu traições, muitas. E ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa, muito. E essa marca que eu tenho na mão foi porque ele voou em cima da minha mãe com um pedaço de um sofá que ele arrancou, abriu a cabeça dela inteira e eu voei pra cima dele. Eu tinha 12 anos de idade. Era na hora do almoço, ela estava fazendo faxina em casa. Eu cheguei da escola, vi aquela cena, eu voei pra cima dele. E do jeito que eu voei, ele me arremessou, porque era um cara grande. Minha família inteira, todo meu tamanho não me mente isso. Era um cara grande e forte, ele me arremessou pra cima da mesa da cozinha. E do jeito que eu caí em cima da mesa, tava cheio de prato, copos, a tampo de vidro. Aquilo estilhaçou comigo em cima. Foi a mão de Deus que não deixou me cortar inteira, que foi a única coisa que cortou. Eu abri minha mão inteira. A cicatriz presente é essa aqui. Mas eu abri minha mão toda. E ele só parou de bater na minha mão quando ele me viu sangrando. Eu lembro até hoje como ele ficou, como ele chorava e dizia: meu Deus, o que eu fiz? Foi a mesma reação que eu vi do Alexandre naquela janela, quando ele escutou a policial do outro lado falando comigo: pelo amor de Deus, o que você está fazendo? O rosto, o olhar mudou. E esse foi o motivo porque eu saí tão cedo de casa. Porque eu precisava ajudá-la a criar os meus irmãos. Eu precisava ajudá-la a trazer dinheiro para a mesa, para comprar comida, para fazer as coisas todas. E a minha mãe sempre me apoiou muito. E eu sempre disse que minha mãe é um grande exemplo para mim de coragem. Ela não tinha terminado os estudos e ela deu um jeito, ela fez supletivo, voltou a estudar. Depois de tanta coisa que ela passou, hoje tem doutorado, mestrado, é coordenadora de curso numa universidade, é uma mulher incrível. Naquele sábado ela esteve comigo em casa e ela olhou para mim e falou assim, porque até então para ela o Alexandre é o genro perfeito, que protegia todo mundo, ajudava todo mundo. Mas você protegeu a imagem dele para Sim. sua mãe também? Sim. Sim. E eu olhei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu sentei lá na cama do meu quarto, eu falei, mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez. Ela comenta que hoje entende que vídeos dos dois que ela mesma publicava no canal dela na internet já mostravam que havia ali uma relação abusiva, só pelo tom das falas dele. Vai, Caveira. Vamos. Não, se você me chamar de caveira de novo, eu não falo mais com você. Eu vou falar, a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais eu vou Deixa eu te falar só uma vez. Agora vem a sério. Você não vai brigar comigo aqui. Primeira coisa. Não, eu não tô brigando. Ah, não, você tá o quê? Surtando? Eu só assim, vamos lá. Fazendo chacota com relação a questões físicas, beleza, sim. Hoje você Isso tem era consciência normal. disso? E qual Ali já conselho machucava. você dá para uma mulher que passa por isso, Ana? Isso não é brincadeira. Isso não é elogio. Se o cara que fala que te ama olhar pra você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso pra outras mulheres também e por diversas vezes discuti com ele por isso. Falei, como você tem coragem de fazer isso? Você não pode. Isso não é justo. Isso você não. O cara que tá do meu lado não pode fazer isso. Não é possível. E isso tudo foi me consumindo e foi me colocando numa situação muito desconfortável, mas todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu era errada. Família pra mim sempre foi a coisa mais importante dessa vida. Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir para a delegacia, no dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho.
Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. O Alexandre, ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele realmente... Ele me colocou dentro de uma redoma. De tal forma que ele podia, assim, fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via ele se compadecer quando eu estava doente. Eu trabalhei muitas vezes. Horas, 12 horas no dia com 40 graus de febre. Eu nunca reclamei disso porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Mas, graças a Deus, teve uma coisa que na minha vida foi muito forte e que eu pudesse, durante esses últimos meses, eu falava muito pra ele. Eu falava assim, graças a Deus eu tenho a parte emocional muito forte e eu, quando me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Porque se fosse por você, anorexia, bulimia e depressão, fichinha. Não ia ter psicólogo ou psiquiatra pra curar. Porque ele fazia isso. Ele achava engraçado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. Sim, eu acredito. Ana confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. 2 pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá, você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Ana confirma a separação do marido. Ela entrou com pedido de divórcio na última quarta-feira. Vocês estão se divorciando de fato? Sim. Você já deu entrada? Muita gente achou que eu estava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu entrada? Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção, ainda bem. Qual a diferença com um pedido de divórcio normal, Ana, e um pedido de divórcio através da Lei Maria da Penha? Muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio litigioso, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir. Porque senão ainda a gente tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Não, pela Lei Maria da Penha não, é muito mais rápido. Vai mais rápido, é direto. Sim. E a gente tem que saber usar, isso vale para todas. O Ministério Público tá ali, não para mim, não para Ana Hickman, porque eu sou da televisão ou porque eu tô na mídia, não, isso serve para todas as mulheres. Para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver aqui, para todas que passaram por isso, pela agressão física, verbal, financeira, patrimonial, psicológica.
é para todas. A gente só tem que saber usar e ter a coragem. A gente tem que ter coragem. Eu sei que eu não posso mais voltar atrás. Não sou mulher de malandro. Sou eu que tô aqui machucada e fui machucada durante muito tempo. A maior preocupação de Ana é o filho Alexandre, de 10 anos. Como tá seu filho, Ana? Chora muito. Muito. Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Ele não sabe que eu tô aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele, ele trouxe 2 carrinhos pra minha mão, os favoritos dele, falou assim, ó, toma, mamãe, é pra te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica? Ou Sim. ele percebe? Percebe. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Forte e serena, Ana Hickman agora quer seguir e olhar para frente. Ai, tô feliz que agora eu consegui falar. E que eu precisava me cercar de segurança primeiro para poder falar. Emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. Por isso que na segunda-feira, quando eu voltei, e aliás, o pessoal aqui foi muito carinhoso comigo, do mesmo momento. Quando eu entrei na emissora, todo mundo falou assim, você tem certeza? Eu falei, me deixa voltar. Eu preciso me sentir forte e acolhida. Trabalhar é bom. Muito. Trabalhar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti abraçada pelas pessoas, assim, porque elas me respeitaram quando eu disse, eu não tô pronta pra falar. E agora, eu consigo. Como você pretende administrar essa situação? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro, não tenho medo de uma série de coisas, porque eu sou de família humilde, ouvindo nada, então se deitar, beijar o chão, arregaçar as mangas e levantar e continuar, isso eu já estou fazendo. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, que todas nós podemos fazer isso. Sei que em algum momento mais coisas terão que ser ditas, mas eu só posso fazer isso quando a justiça provar. Mas se a minha coragem servir pelo menos para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada, de nenhuma forma. E não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente estava junto, e ele falou assim, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos e construímos. E aí chegamos aonde chegamos. E eu quero que as pessoas saibam que a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Quero que elas saibam que eu vou continuar cada vez mais verdadeira. E por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que é a causa da mulher, não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima, para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai. Muito obrigada. Eu ainda vou contar um outro final dessa história. Obrigada mesmo. Obrigada.
Na tarde de hoje, o advogado de Alexandre Corrêa enviou à produção do Domingo Espetacular uma nota de defesa. Declarou que o empresário não possui arma de fogo e que nunca agrediu ou ameaçou Ana Hickman em 25 anos de casamento. Disse ainda que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho deles é a única vítima deste episódio conjugal. A defesa também nos enviou uma certidão de antecedentes criminais de Alexandre, mostrando que não existe nenhum registro contra ele. Essas são as imagens do raio-x do cotovelo esquerdo de Ana Hickman. O laudo confirmou que a apresentadora sofreu lesões corporais leves. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento de uma cozinheira que atende a família da vítima há 3 anos. À polícia, a mulher disse que permaneceu no quarto com o filho do casal durante a discussão. Alguns minutos depois, Ana surgiu na porta do cômodo aos prantos. Disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a polícia militar. De pronto, socorreu a patroa e lhe acomodou no quarto. Em seguida, trancou a porta do cômodo e o autor começou a bater na porta e pedir para Ana abrir para conversarem. Minutos depois, Alexandre foi embora e a polícia militar chegou.